A gente pode se colocar todos de pé para esse momento? Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Porque ele não muda nunca, ele é o mesmo para sempre. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Está conosco mesmo quando o vento é forte. Se o vento é forte, profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, pois teu amor não falha. Você é o mesmo para sempre. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos dedicar nossos dízimos e ofertas, mas nós temos dois motivos especiais de oração.
Primeiro são os aniversariantes da nossa semana. Eu quero, se algum desses nomes que eu disser estiver aqui presente nessa manhã, você pode se dirigir aqui para que a gente possa orar por você. Hoje, dia 10, Isabelle Reis Cunha, Leda Rodrigues Sampaio, Manuel Soares França, Mônica Priscila Oliveira, Pedro José Cardoso, Sueli Monteiro de Carvalho, Viviane da Silva Vasconcelo. Amanhã, segunda-feira, dia 11, Ana Carolina Costa Marinho, Arlete Gomes, Benedito Hermenegildo, Carlos Eduardo da Silva Rodrigues, Emily Pereira Nascimento, Gilberto Luiz da Costa Menezes, Maria Cristina da Veiga Ferreira, Vera Lúcia de Souza Mafra. No feriado do dia 12, Diane Cristina de Moraes. Quarta-feira, dia 13, Alzira da Silva Conceição, Erickson Pereira Macedo, Mônica Maria de Almeida Campos. Quinta-feira, dia 14 de outubro, nós temos o Geraldo Vanderk Nunes Janik. Não sei se o Geraldo está por aí, mas não sei se eu pronunciei o nome dele certo. Roberta de Moraes Medeiros. Na sexta-feira, já fechando a semana, dia 15, Alessandra Rodrigues da Silva, Elza de Araújo Pinto, Laene Lúcia Filgueiras, Marcos Paulo Peixoto, Maria Alice de Almeida da Silva, Maritônio Suedes Neves Silva. E, por último, no sábado, dia 16, Evelyn Pereira Lima, Gilberto Castro Lima, Isabel de Fátima Reis Souza, Natália Edir, Rosângela Duarte Vieira. Se um desses que eu citei nessa semana estão aqui, ou se você faz aniversário e não está nessa lista, você também pode vir aqui à frente para que a gente possa orar por você. Além dos nossos aniversariantes, no dia 15, na sexta-feira, nós comemoramos o Dia dos Professores, o Dia do Professor. E eu queria convidar aqui à frente todos os professores GBD de nossa igreja, professores que têm como profissão, né, que são atuantes na área da educação. Se você é professor, vem aqui à frente para que a gente possa orar pela sua vida, para que a gente possa consagrar e agradecer a Deus pela sua vida. Então, nossos aniversariantes, se quiserem subir aqui para ficarem distanciados, fiquem à vontade. E eu queria chamar o Davi. Davi vai nos dirigir em oração, vai agradecer ao Senhor pelos nossos aniversariantes, pelas ofertas e também pelos nossos professores. Vamos orar com o Davi? Pai, muito obrigado por esse dia, por essa semana. Pai, eu te peço pela vida de todos os aniversariantes dessa semana, que tenham uma ótima semana até o final do mês e que consigam comemorar seu aniversário até o próximo ano. Pai, eu te peço pelos professores aqui, que você dê a luz para eles para passar pelas crianças, que você dê disposição para que continue estudando, para ensinar as outras pessoas. Pai, te peço e te agradeço por tudo isso. Em nome de Jesus, amém. 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 Os irmãos podem sentar. Olha, eu vou ficar de máscara ainda antes de falar, porque a gente quer fazer a consagração de algumas crianças que até já deviam ter sido apresentadas, porque nasceram justamente no período aí da pandemia, não é? E nós queremos então fazer essa apresentação agora, que é quando finalmente nós podemos estar aqui juntos. Então eu vou pedir que os pais que estão com esses seus filhos, suas filhas, suas crianças, tragam aqui à frente. E aqueles parentes que estão acompanhando, os avós, os irmãos, os tios, se vieram para esse momento, podem também vir aqui junto com sua família. Vamos começar com a Laura Rebelo. Vou pedir que o Tiago e a Juliana tragam a Laura aqui à frente. Vou pedir que o Carlos e a Érica
tragam aqui à frente o Yuri Coutinho. A Laura nasceu agora em maio desse ano. O Yuri nasceu em agosto do ano passado, no dia 6 de agosto do ano passado. E eu vou pedir que o Rodolfo e a Susan tragam a Ana Pinho, que nasceu no dia 1º de outubro do ano passado. Podem subir aqui? Muito bem. Parabéns para vocês pela bênção, né? Que, olha, essa Bíblia da Laura, tá bem? É a Bíblia do bebê, a Bíblia do Yuri e a Bíblia da Ana. Aí, Suzy. Eu espero que seja o primeiro livrinho que eles leiam logo que aprenderem a ler. Eu não sei se já sabem ler, porque as crianças também hoje aprendem muito rápido. Mas quando aprenderem a ler, seja o primeiro livrinho que eles leiam, tá bem? Olha, eu costumo pegar as crianças no colo. Mas eu não sei agora, já grandinha assim, eu vou deixar ela no colo do Rodolfo, para não atrapalhar o sono da Justa. Tá? Vem cá, Ana. Oi, meu bem. Faz de conta que é o papai. Aqui. Isso. Abraça o bacinho dela aqui, tadinho. Isso, olha só. Oi, Ana. Tudo bem? Já? Bem. Vamos orar. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu trouxeste a Ana como presente teu, dádiva tua, para Rodolfo, para Susan e para toda a sua família. O que nós te pedimos é que Ana, no teu altar, dedicada e consagrada a ti e à tua glória, seja de fato, Senhor, instrumento para a glorificação do teu nome, agente da tua graça e do teu amor para todos aqueles que conviverem com ela. E nós te fazemos essa dedicação no precioso nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Tá aqui. Aí. Vamos às damas primeiro, tá bem? Olha, que nome bonito que você tem. Hein, Laura? Eu conheço uma outra Laura, que é um pouquinho mais velha que você. Tá bom, vamos orar. Senhor querido, nós da mesma forma queremos também colocar no teu altar a vida da Laura, que tu deste como graça tua para seus pais, para seus familiares, para todos aqueles que vierem a conviver com ela. E assim como graça tua, nós te pedimos que tua graça permaneça sobre ela, ajudando a crescer e a se desenvolver sob os teus cuidados. Nós te pedimos tua bênção para que ela também conheça e possa, Senhor Deus, da mesma forma que sua família, confiar na palavra do Senhor. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Isso. Aí. E agora o Yuri. Tudo bem? Vem cá. Vem comigo aqui. Aqui, aqui sua mãe. Olha lá. Vamos ver sua mãe de outro ângulo, né? Olha lá. Tá vendo? Parabéns, viu? Deus abençoe você. Você ora comigo? Vamos orar? Oi, sou eu, tudo bem? Senhor querido, nós te consagramos também a vida do Yuri, que ele cresça como o próprio Senhor Jesus cresceu, em graça, em estatura, em sabedoria diante de ti, diante de todos,
que seja, Senhor, sinal permanente do teu amor, da tua graça, para todos aqueles que conviverem com ele. Que seus pais sejam orientados por ti na educação do Yuri, para que possam, iluminados por ti, saber o melhor sempre a fazer. Nós te pedimos e te dedicamos esta vida preciosa no nome de Cristo. Amém. Amém. Pronto, está lá. Com sua mãe, parabéns para vocês, Deus abençoe. Podem sentar. Já tiraram as fotos que queriam? Já? Então tá bom. Olha, a gente está voltando, não é? Em estágios. E nós vamos dar início agora a um novo estágio da nossa volta, em que duas coisas novas estão acontecendo. Não haverá mais necessidade para a inscrição no culto da noite. Culto da noite basta vir, porque nós temos percebido que a procura pelo culto da noite tem sido mais reduzida. Então nós não vamos fazer mais inscrição para o culto da noite. Querendo vir às 19 horas é só vir. Mas com os mesmos cuidados a gente vai continuar. Uso de máscara, os recepcionistas orientando aqui na entrada, na recepção, tá bem? Nos cultos da manhã você continuará se inscrevendo. E a segunda coisa que vai ter reinício será a escola bíblica dominical a partir do próximo domingo, como continuidade imediata do nosso culto. Nós vamos começar a voltar com algumas classes. No próximo domingo pela manhã, durante o culto da manhã, a gente vai dar melhores orientações sobre isso, mas nós estamos querendo, nesse segundo estágio, avançar um pouco mais e sempre com os mesmos cuidados, não é? Mesmo quando terminar o culto aqui, você for para a sua classe, ficar lá durante um tempo, será um tempo mais reduzido de aula, mas da mesma forma você usar a máscara e seguir aí a orientação dos nossos recepcionistas. A segunda coisa que eu queria avisar é que a Noites Serenas, projeto que a nossa igreja tem com os moradores, as pessoas que estão em situação de rua, sairá agora na próxima sexta-feira, dia 15, do mesmo jeito. Depois da última palavra que tivemos aqui do Arthur e do compartilhamento de como foi esse último trabalho, muita gente se interessou em participar, se inscreveu. Então, nessa próxima sexta-feira agora, dia 15, sairemos daqui às 19 horas para irmos a esses locais onde as pessoas serão alcançadas não só com a comida para alimentá-las, mas também com a palavra. E a gente tem assistido, tem visto, tem recebido essas notícias de coisas muito boas que têm acontecido com esse projeto. Parabéns para vocês, crianças, viu? Essa é a hora em que vocês dizem, obrigado. Vamos de novo. Parabéns para vocês, crianças. Muito bem, vocês estão de parabéns, porque o Dia das Crianças é muito importante para a gente também, porque a gente sabe o valor que vocês têm. Então hoje eu quero falar de uma das narrativas de Jesus, criança. Há uma coisa que o Evangelho supre na gente. A palavra de Deus como um todo supre na gente essa necessidade de vermos que mesmo as pessoas usadas por Deus, que Deus de alguma forma abençoa de maneira especial, usando-os em determinadas situações, ou que mostravam ser pessoas de grande fé, de grande esperança, eram pessoas como a gente. A gente vê como é que a Bíblia vai narrando esses personagens com as suas forças e com as suas fraquezas,
com seus pontos positivos e com seus pontos negativos, igualmente a todos nós. Igualzinho, igualzinho. Nada diferente. E aí a gente vai, de certa forma, com essa necessidade que nós temos de ver nesses personagens uma espécie de reflexo nosso. Reflexo no sentido de terem os problemas que temos e reflexo no sentido de serem também aquilo que a gente gostaria de ser. No que se refere a Jesus Cristo, as primeiras narrativas sobre Jesus, como por exemplo o Evangelho de Marcos, deixavam a desejar um pouco essa questão da infância de Jesus. O Evangelho de Marcos, embora seja o segundo evangelho na ordem canônica da Bíblia, em termos cronológicos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mais enxuto, mais resumido, mais sintético. Depois, os demais evangelhos, de Mateus, de Lucas, de João, foram ampliando as informações. Lucas, inclusive, é um desses que foi a campo para pesquisar, coletar dados. Igual você, quando você está fazendo o seu TCC, sua dissertação de mestrado, seu trabalho de pesquisa, ele fez a mesma coisa. Foi atrás de dados, ele não tinha sido apóstolo, ele não tinha visto Jesus, ele não tinha presenciado nada daquilo. Mas foi atrás de quem viu, foi atrás de quem testemunhou, foi atrás das histórias, foi atrás dos testemunhos, agiu aí como um repórter investigativo. Ele que era médico tinha lá a própria estrutura de trabalho de um pesquisador, ele já sabia mais ou menos como fazer. Ele começa o seu evangelho, o Evangelho de Lucas, fazendo essa referência. Olha, eu trabalhei com um pesquisador aqui, viu? Deu trabalho para trazer a vocês esses dados. Não foi fácil, não. Fui atrás, entrevistei pessoas, falavam de uma coisa que estavam contando a respeito de Jesus aqui. Eu viajava até aquele lugar para saber se aquilo era realmente verdade. Tentei conectar o máximo de pessoas que eu pude nessa pesquisa. E está aqui o resultado dessa pesquisa que eu fiz. Está aqui com vocês. É isso que é o Evangelho de Lucas. Mas no que se refere a essa primeira narrativa de Marcos, e também aconteceu algo semelhante com João, que foi o quarto evangelho, o último evangelho a ser escrito, ficou essa lacuna de como teria sido a infância de Jesus. Não se falava muito sobre isso. Havia histórias, havia narrativas, havia uma tradição oral muito grande, pessoas passando para pessoas essas informações. E quando Mateus e Lucas começaram a escrever o seu evangelho, eles separaram essas histórias da infância de Jesus, porque até então não se tinha dado importância para isso. Mas havia um outro motivo porque essas histórias foram separadas. Para fazer uma relação de Jesus com Moisés e com o Antigo Testamento, no caso de Mateus, por isso que Mateus achou importante registrar aquela passagem do faraó mandando matar as crianças quando Moisés foi salvo, e Herodes fazendo a mesma coisa aqui. E Mateus achou isso muito importante, fazer essa narrativa, porque isso fazia uma relação direta entre Jesus e Moisés. Moisés havia dito, olha, vem aí depois de mim alguém que vai ser muito maior do que eu. E quando Mateus escreveu o seu evangelho, ele queria mostrar que Jesus era esse. Por isso, a primeira relação que ele faz é essa. Olha, assim como aconteceu com Moisés, que foi salvo da fúria do faraó, que perseguiu as crianças, aconteceu também com Jesus, que foi salvo da fúria de Herodes. Fez essa primeira relação. A segunda relação que Mateus faz é que Moisés subiu a um monte para receber a lei. E no Evangelho de Mateus, Jesus sobe a um monte para interpretar a lei, que é de onde vem o Sermão do Monte. Então, Mateus também achou importante fazer essa relação para mostrar para os judeus que Jesus era aquele que vinha lá da promessa de Moisés. Mas isso Mateus. Depois nós temos Lucas, que acrescenta algumas histórias que Mateus não conhecia, mas que nas fontes de Lucas, nos lugares onde Lucas foi pesquisar, os testemunhos que Lucas ouviu, essas histórias estavam muito presentes. Por exemplo, a história dos pastores nos campos,
sendo avisados pelos anjos que Jesus havia nascido, ninguém tinha registrado aquilo ainda, era uma novidade, e Lucas ouviu isso, e achou importante registrar. Então nós temos essa relação que se faz da infância de Jesus muito importante, porque assim como a gente se identifica com os demais personagens bíblicos, a humanidade de Jesus foi muito importante para nos identificarmos com ela. Com a divindade de Jesus a gente não pode se identificar. Não tem como. Mas com a humanidade de Jesus, tudo que se refere à humanidade de Jesus foi trabalhado com muito carinho pelos evangelistas, porque era um fator muito importante para nós nos identificarmos com ele. E aí é que entra a importância das narrativas da infância de Jesus que Mateus e Lucas nos trazem. Porque nós, crianças, quando a gente lê essas narrativas, ouve essas histórias, que nos são contadas através da Bíblia, através das pessoas que nos ensinam a Bíblia, a gente se identifica com Jesus e lembra o seguinte: foi criança também cresceu, e também teve questões de criança. E eu quero hoje falar muito especialmente sobre uma referência que Jesus faz a uma das questões de criança de Jesus. No capítulo 2 do Evangelho de Lucas, lá no verso 52, ele termina uma narrativa, capítulo 2, verso 52, ele termina uma narrativa que eu cheguei a citar aqui na oração que eu fiz aqui, acho que pela Laura. Capítulo 2, sobrinho. Capítulo 2, versículo 52. Lucas, achou Lucas? Agora capítulo 2, verso 52. Leia aí, alto, para todo mundo ouvir. Agora lê. Vamos lá. Mas lê alto, para todo mundo te ouvir. Isso, exatamente. Jesus ia crescendo em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Mas há um contexto para esse texto. Isso é tudo que todo pai quer. E é tudo que toda criança quer. Todo pai, toda mãe, todo pai adotivo, toda mãe adotiva, todo avô, toda avó, todo avô adotivo, toda avó adotiva, todo mundo que ama aquela criança e deseja o bem para aquela criança, espera no mínimo isso. Que a criança cresça, se desenvolva em estatura, quer dizer, fisicamente, com saúde, que tudo dê certo. Em sabedoria, em conhecimento, desejamos que nossas crianças estudem, conheçam, sejam melhores que nós nessa área, alcancem e atinjam conquistas mais avançadas do que nós conseguimos na nossa vida como adultos. E em graça, isto é, diante de Deus, sob a graça de Deus, que seja sempre o foco da graça de Deus, do amor de Deus, conduzido por Deus. É isso que todo pai e toda mãe quer. Era isso também que José e Maria queriam, claro, para Jesus. E é isso que estava acontecendo com Jesus. Mas por quê? Porque ele era Deus? Não, ele não era só Deus. Ele era homem também. Homem total, pleno, completo. Ele teve que se desenvolver no útero de Maria, como qualquer outro feto. E como qualquer outra criança, dependendo do cordão umbilical para ser alimentado, dependendo dos cuidados que Maria tinha com a sua gravidez, ali acompanhando de perto todo o desenvolvimento daquela criança. Teve que nascer, teve que passar pelo parto difícil, naquela estrebaria lá em Belém, sem nenhum auxílio médico, sem nenhum amparo, só José e Maria lá, no meio do feno dos animais, e o parto de Jesus acontecendo, um jeito normal, como qualquer outro parto. Teve que
aprender a mamar no peito da mãe, teve que ser alimentado para poder se desenvolver, teve que aprender a ler, teve que aprender a profissão. Ele era considerado um marceneiro, tão bom quanto seu pai José, lá na Galiléia, onde cresceu. Uma criança como outra qualquer. O Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que, como diz João, era a palavra e estava antes de todas as coisas, e como diz Paulo, abriu mão de tudo isso e se auto-limitou, se auto-esvaziou, teve que aprender tudo o que toda criança precisa e teve que passar por todas as adaptações que todas as crianças passam. Então, essas narrativas de infância de Jesus são importantes porque a gente se identifica também nesse aspecto da humanidade de Jesus, nós nos identificamos com ele também. Mas há um contexto aqui. Ele crescia em estatura, em sabedoria, em graça, porque ele era Deus? Não. Porque ele era homem e precisava crescer. Porque se ele, como Deus, não precisava crescer em nada. Ele, como Deus, não precisava crescer em nada. Mas a sua natureza humana, o fato dele ser homem também, dele ter se encarnado e assumido todas as condições humanas, toda a existência humana em si mesmo, fez com que ele precisasse se desenvolver. E nessa necessidade de se desenvolver, ele precisou de tudo que uma criança também precisa para se desenvolver bem. Várias coisas, mas eu quero destacar 3 que estão mais especialmente ligadas a esse texto. Porque o que nós lemos aqui é uma conclusão, não é? Lucas vai dividindo as suas narrativas em blocos e vai terminando cada bloco com uma conclusão. Ele termina o bloco da infância de Jesus, da narrativa da infância de Jesus, e termina com essa conclusão. Olha, depois de tudo isso que a gente contou, o que a gente conclui aqui é que ele crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Então, o que é que vem ali naquele contexto, o que tinha acontecido ali? Para Lucas afirmar isso. E é isso aí, nesse contexto, que eu encontro pelo menos 3 coisas que uma criança precisa para se desenvolver bem. Pelo menos semelhante a esse nível com o qual o menino Jesus se desenvolvia. A primeira coisa que aconteceu ali, Jesus tinha pais que cuidavam, pais que acompanhavam, pais que eram vigilantes. Eu quero usar essa expressão porque ela é muito importante nesse sentido. Pais que eram vigilantes, que eram sentinelas, sempre atentos. O que tinha acabado de acontecer ali? Eles tinham ido a Jerusalém, como faziam todos os anos na Páscoa, para poder celebrar a Páscoa. Jesus tinha ali por volta de 10 a 12 anos, e ele estava com seus pais. E na volta, seus pais perceberam que ele não estava, nem com José, nem com Maria. Como é que podia ser possível isso? O que, na maioria das vezes, os comentaristas desse texto costumam alertar a gente para compreender melhor o que estava acontecendo, é que na saída de Jerusalém havia uma bifurcação no caminho em que os homens seguiam sós e as mulheres seguiam sós. Até porque havia necessidade deles terem seus momentos de intimidade. Eles precisavam saciar as suas necessidades ali mais básicas, não é? Estavam saindo, iam enfrentar uma estrada longa. Então, os homens, para terem uma maior liberdade, ficavam de um lado, e as mulheres, para terem maior liberdade, ficavam do outro. E ali, cada um tratava de si. Para depois se reencontrarem lá adiante, no final dessa bifurcação. O que muitos comentaristas entendem é que foi nessa hora, quando se reencontraram lá na frente,
alguma coisa antes dessa bifurcação ou durante essa bifurcação fez com que Jesus se afastasse deles, não estivesse com eles. E enquanto estavam nessa bifurcação, José pensava que Jesus estava com Maria e Maria pensava que Jesus estava com José, porque as crianças podiam acompanhar seus pais ou para um lado ou para o outro. E lá na frente, quando se encontraram, foi aquele negócio, né? Cadê Jesus? Está com você, não, comigo não está. Não, está com você, não, mas eu deixei com você da última vez. Não, estava com você. Eu não sei quem foi que já perdeu filho aqui. Tá bem? Eu não cheguei a perder nenhuma filha, mas quase. Eu e Jussara e Luísa, ainda antes da Laura nascer, nós estávamos aqui no shopping de Madureira, ali no Polo 1, e aguardando ali o elevador abrir a porta. Quando o elevador abriu a porta, a gente viu que estava muito cheio. Então eu falei para a Jussara, não vamos entrar agora não. Mas a Luísa, lá embaixo da gente, olhou e já entrou direto, sem a gente perceber. Quando eu olhei para dentro do elevador, estava a Luísa lá, esperando a gente entrar e olhando para a gente. Estava começando a andar ainda. Quando eu vi que ela estava lá, a porta fechou. E eu saí igual um doido, né? Fui pela escada fora, esperar no outro andar. Mas eu imagino o que é perder um filho ou uma filha mesmo. Você não saber onde está, começar a procurar. E pergunta, cadê, cadê? E ninguém viu, e ninguém sabe. Bom, foi mais ou menos o que aconteceu. Então eles retornaram e acharam Jesus lá no templo, conversando com os doutores da lei. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Havia uma vigilância. Cadê? Eles perguntaram, onde está? Essa pergunta que Deus fez lá no Jardim do Éden, onde está você, Adão? Era a pergunta que José e Maria estavam fazendo, onde está Jesus? Cadê ele? A mesma preocupação de Deus estava ali sendo revivida por Maria e José. Cadê? Cadê nosso filho? Cadê? Onde ele está? Onde ele está andando? Com quem ele está? O que é que ele está pensando? O que é que ele tem a nos dizer? Quais são suas emoções? Quais são suas experiências? Quais são suas perguntas? Então aquele menino crescia em estatura, em sabedoria, em graça, porque ele tinha uma coisa que era extremamente importante para ele: pais vigilantes. E que não pensaram duas vezes em voltar toda a estrada de novo, todo o percurso outra vez, retomar para Jerusalém, voltar para dentro do templo e procurar onde quer que ele estivesse, porque eram vigilantes, porque eles tinham consciência que pai e mãe é para isso, que filhos nos são dados para que nós cuidemos, vigiemos, eduquemos, mostremos, elucidemos, expliquemos. Esse é papel de pai e mãe. E dá um trabalho doido. Quem foi que disse que ser pai e mãe é coisa fácil? Não é. Tinha uma frase que eu vi em alguns carros há muito tempo atrás, hoje já sumiu, mas dizia assim a frase: venha para a vida selvagem, tenha filhos. Mas é mais ou menos isso. Quem já foi grávida aqui na igreja sabe disso. Eu costumo dizer para as nossas grávidas: aproveite a véspera do parto, porque será o último dia de paz que você terá na vida. Eu sempre digo isso. Sempre digo isso. E quando ela não acredita, eu falei: deixa passar um tempinho, depois volta e me diga se eu tenho razão ou não. Mas é exatamente isso. Não é fácil. Quem disse que ser pai e mãe é fácil? Mas a partir do momento em que o somos,
Nós temos essa responsabilidade nossa, de ninguém mais, nem de nossos pais, nem de nossos irmãos, nem da escola, nem da igreja, nem dos professores. É nossa, é pai e mãe, educando, formando, disciplinando, ensinando, conversando, dialogando, interessados em saber o que seus filhos estão experimentando, vivendo, pensando, sentindo. Interesse pelo filho. O que a escola passou para você hoje? Você fez a lição hoje? O que você aprendeu na escola hoje? Eu já disse isso para vocês algumas vezes, mas vou repetir, nunca é demais repetir. Eu já ouvi, olha, eu já sou há 40 anos pastor, então eu posso dizer que eu já ouvi milhares de vezes no meu gabinete. Eu nunca ouvi uma pessoa reclamar de excesso de zelo dos pais. Nunca, nunca. A pessoa até pode dizer, olha, meu pai era muito zeloso, chegava até a ser excessivamente zeloso, minha mãe muito zelosa, excessivamente zelosa, mas nunca foi uma reclamação. Agora, o que eu cansei de ouvir de reclamação foi coisa desse tipo. Meu pai e minha mãe nunca se interessaram em saber como foi meu dia de aula. Essa carência da atenção, essa carência do cuidado, essa carência da vigilância, ela marca a vida de uma pessoa para sempre. Ela será sempre um carente do cuidado que não teve do pai e da mãe até o fim da vida e vai tentar compensar isso de outras maneiras. Porque uma pessoa que foi mal amada por seu pai e por sua mãe vai buscar compensar isso em outras aventuras que às vezes serão mais prejudiciais para ela. Por isso há uma importância essencial, como houve para Jesus. Ele tinha pais vigilantes que logo notavam a ausência. Onde está? Então só crescia bem, em estatura, em graça, em sabedoria, porque tinha pais vigilantes. Vigilantes. Essa é a expressão. Em segundo lugar, o segundo contexto é que havia ali, foi criada para Jesus, digamos assim, uma rotina de disciplinas espirituais. Marcos que eram muito importantes na vida e no desenvolvimento espiritual de Jesus. Como, por exemplo, o ir a Jerusalém todos os anos para celebrar a Páscoa, como eles estavam fazendo naquele ano. O que eu quero dizer com isso é que nossos filhos, como Jesus precisou, nossos filhos precisam de marcos, emblemas, símbolos, ritos na sua formação que façam com que isso, de alguma forma, fique memorizado para sempre na sua vida e que esses símbolos tenham significação muito clara para nossos filhos. A gente vê isso no livro de Josué, quando Deus diz a Josué assim, olha, você coloque 12 pedras agora na travessia que vocês vão fazer do Jordão, e quando os seus filhos perguntarem o que são essas 12 pedras, digam, o Senhor nos conduziu para o outro lado do Jordão. Para que eles se lembrem. Quais são as pedras memoriais que nós estamos estabelecendo para servirem de símbolo para nossos filhos daquilo que pensamos de Deus, daquilo que pensamos da fé, daquilo que pensamos da palavra, daquilo que vivemos na nossa experiência pessoal com Deus?
Que símbolos estamos deixando aos nossos filhos na sua educação para que isso seja um eterno retorno a ele, a essas experiências anteriores, a fim de que não sejam esquecidos. Era importante para Jesus todo ano estar ali no templo, na Páscoa. Era importante para Jesus ir à sinagoga com seu pai. Era importante para Jesus abrir a lei, abrir a Torá, ler a lei. Era importante para Jesus orar com seus pais, acompanhar a oração dos seus pais. Tudo isso era importante para ele, porque criava em Jesus os marcos, os símbolos importantíssimos para a sua formação. Então não houve nenhuma dificuldade naquele momento de Jesus, por exemplo, estar conversando com os doutores do templo, porque estar no templo era para Jesus algo natural. Aprendeu desde criança isso. Que marcos nós estamos criando para nossos filhos, para que eles lembrem-se que Deus faz sentido, que a fé faz sentido, que a palavra é importante, que o culto é importante, que a igreja é importante, que o evangelho é importante. Que símbolos nós estamos usando para que nossos filhos não se esqueçam disso? Eu costumo fazer uma referência para os meus alunos do seminário, logo que a gente começa o curso de História da Teologia, dizer para eles, olha, o papel do teólogo sempre foi mostrar que Deus faz sentido para a sua geração. E aí eu conto uma história para eles, que é uma passagem do romance 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que foi Prêmio Nobel de Literatura em 82. E nesse romance, 100 Anos de Solidão, Garcia Marques fala a respeito de uma aldeia fictícia chamada Macondo. E esse romance talvez seja o romance mais importante da América Latina, porque Marques consegue traduzir todo o espírito da América Latina e da história latino-americana. Mas há um episódio lá muito interessante, que chega na aldeia de Macondo uma epidemia de insônia. As pessoas simplesmente não conseguem mais dormir. Um vai passando para isso, o outro igual gripe. Um lá não conseguia dormir, depois 2, 3, e daqui a pouco a aldeia toda, ninguém conseguia mais dormir. Inicialmente ficaram preocupados com isso, mas depois eles começaram a achar que era uma vantagem muito grande. Quem não precisa dormir tem tempo sobrando para trabalhar mais, tem tempo sobrando para se divertir mais, tem tempo sobrando para pesquisar mais, tem tempo sobrando para namorar mais, e por aí vai. Então ficaram todos muito eufóricos, a gente não precisa mais dormir. Só que aí começaram a perceber que o fato de não dormirem começou a causar neles falta de memória. O fato de não dormirem fazia com que eles começassem a se esquecer das coisas. Eles começaram a se esquecer do nome das coisas, e iam caindo num poço de esquecimento até esquecerem quem eram eles, esquecerem sua história e caírem num abismo de falta completa de identificação. Então, eles faziam o seguinte, para se lembrarem o nome das coisas, eles faziam etiquetas. Então, botava ali uma etiqueta no piano escrito piano, para lembrar que aquilo chama piano. Uma etiqueta ali escrito bola, para lembrar que aquilo é bola. No teclado, uma etiqueta teclado, para lembrar que era teclado. E assim foram botando o nome nas coisas. E aí diz o romance, na entrada da aldeia, colocaram uma placa grande, escrito, Deus existe, para que ninguém se esquecesse. É disso que eu estou falando. Quem é que coloca essa placa no coração dos nossos filhos? Deus faz sentido. O evangelho faz sentido. Não se esqueça disso. Não é a igreja. A igreja ajuda. Não são os professores da EBD. Os professores ajudam. Somos nós os pais. Nós, os pais, é que fincamos placas no coração dos nossos filhos, escrito, Deus faz sentido, para que eles nunca se esqueçam.
E a terceira coisa, para nós encerrarmos aqui essa reflexão. Então ele crescia em graça, sabedoria, estatura, porque tinha pais vigilantes, porque cresceu e se desenvolveu com sinais, símbolos, marcos da espiritualidade cravados no seu coração. E terceiro, porque ele conhecia a palavra. E conhecia tão bem a palavra que o texto diz, estava ali debatendo com os doutores. Mas esse é o tipo de texto que a gente costuma espiritualizar demais e perde a essência do texto. Porque quando a gente espiritualiza muito certos textos na Bíblia, a gente perde o que de mais importante esses textos têm. Então muita gente pode espiritualizar dizendo, ele debatia com os doutores da lei porque ele era Deus. Não! Ele debatia com os doutores da lei porque com 12 anos ele conhecia a palavra. E conhecia como? Passou do travesseiro para a cabeça dele enquanto ele dormia? Não. Porque ele estudava a palavra desde pequeno. Porque ele foi ensinado na palavra. Não é porque era Deus. Jesus não venceu a tentação contra o diabo porque era Deus. Que não há nenhuma vantagem em Deus vencer uma tentação. Deus não pode nem ser tentado. Jesus venceu aquela tentação contra o diabo porque ele era um homem totalmente ligado a Deus. É diferente. E a mesma coisa a gente vê aqui. Ele já tinha estudado a palavra, que ele colocava questões que até para um menino de 12 anos... Eles ficavam impressionados. Como é que um menino de 12 anos pode conhecer tanta coisa? Pode. Pode. Um menino de 12 anos que conhece muito bem a palavra, bota para correr qualquer testemunha de Jeová. Viu? Qualquer um, naqueles argumentos que eles veem, põe para correr qualquer um, contanto que conheça bem a palavra. Por isso a importância do que acontece aqui. E por isso a importância do que acontece na sua casa. Porque isso aqui, no ensino da palavra, são duas asas que faz o pássaro voar. A gente quer que o pássaro voe com uma só. A gente quer que o nosso pássaro voe com uma asa só, que é a asa da igreja. Que é a asa da classe das crianças, a classe da EBD, com o sermão do pastor, com o culto infantil transmitido pela internet. A gente acha que essa asa é suficiente. Não é. Ela é uma asa. A outra asa são vocês, somos nós como pais. A gente é que bota. Porque não adianta muita coisa, é manco, é torto. Um ensino da Bíblia que é feito só na igreja, só no culto, só no domingo, é torto. É só uma asa, é manco, não vai fazer a coisa voar. O que faz a coisa voar é a asa do que acontece na igreja com seu filho, junto com a asa do que você, como pai e mãe, dão a seu filho, para que aí sim, batendo essas duas asas, ele possa alçar voo. Então é difícil, né? Seu filho está aqui no domingo, lendo a Bíblia e ouvindo da importância da palavra, e depois ele está aqui no domingo, ouvindo isso, e depois passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sem que seus pais façam uma leitura da Bíblia com ele, façam uma oração com ele, tenham uma conversa sobre o sentido do evangelho para a vida. Não vai dar certo. Como é que você quer que dê certo isso? Isso não vai encaixar nunca. E aí depois você vai chorar, porque meu filho se afastou de tudo, não crê em mais nada. Claro que não crê em mais nada. Eram 6 dias contra 1. Você quer que esse jogo seja ganho como?
Você quer vencer esse jogo como? Você quer vencer esse jogo como se ele ouve uma coisa na igreja e depois vê você fazendo algo totalmente diferente? Lê uma coisa na Escritura e ouve você dizendo coisas totalmente diferentes. Como é que esse jogo é vencido? É derrota certa. Vai perder. Não tenha dúvida, vai perder, porque não tem como. Essas duas asas têm que bater juntas. Jesus estava lá conversando com os doutores sobre a palavra, não é porque ele era Deus, porque ele passou 12 anos conhecendo a palavra. Por isso, esse é o milagre. Esse foi o milagre. O milagre que o conhecimento da palavra provoca no coração e da mente da gente quando a gente conhece. Então aí, chega a essa conclusão muito natural, muito prática, muito consequente, muito decorrente. É uma decorrência natural. Porque ele tinha pais vigilantes. Porque esses pais criaram no coração dele esses marcos, esses símbolos de espiritualidade autêntica. E porque ele conhecia a palavra, foi ensinado na palavra, ele então crescia em estatura, em sabedoria, em graça, diante de Deus e dos homens. Essa é a descrição que Lucas faz de Jesus. E isso é o que todos nós desejamos para nossos filhos. Todos nós. Agora, não adianta só desejar. Não adianta só desejar. Entre no jogo, entre na luta, faça a sua parte, seja um José, seja uma Maria, na vida do seu filho, seja uma Maria, seja um José, na vida do seu filho, para que seu filho seja um Jesus. E que o Senhor assim nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos cantar, o pessoal do louvor vai nos conduzir aqui no último cântico, e a gente já vai caminhar aqui para o final do nosso culto. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre será. Sou filho de Deus, se eu sou.
aqui com a bênção final. Logo depois, antes de sairmos, você vai se sentar um pouquinho, porque a gente vai ter um pós-lúdio, que vai ser tocado por uma criança. E aí depois sim, depois desse pós-lúdio, é que você poderá se retirar. Vamos orar então? E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa, e a presença do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias, até que estejamos com o Senhor para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Podem sentar-se.